Boa noite a todos que estão aqui presentes e boa noite a todos que estão assistindo de suas casas também. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu recebi um convite do pastor e eu, obviamente, aceitei imediatamente, eu diria. Ele já havia me alertando que eu deveria preparar uma pregação quando eu me batizei, há pouco mais de um ano atrás. E eu vou te dizer que é bem desafiador, então é a minha primeira vez pregando, e eu escolhi um tema muito especial, que me impressionou muito, que é o amor e a justiça de Deus, que é uma lição que Deus nos ensinou através do santuário. Bem, eu me lembro quando eu era criança, uma vez que eu estava no carro com a minha família, eu devia ter por volta de uns 5 anos, e eu perguntei para minha mãe, claro, o tema que estava ocorrendo lá no carro, eu perguntei: mãe, você ama mais a Deus ou você ama mais a mim? E a minha mãe me respondeu: eu amo muito você, meu filho, mas eu amo mais a Deus. E eu, naquele momento, eu devo ter ficado um pouco chateado, mas minha mãe, que deve estar me assistindo de casa, muito obrigado por isso, porque hoje eu entendo a diferença do amor de Deus, ou pelo menos, como humano, tento compreender essa diferença do amor de Deus. Eu fui criado numa família cristã católica, e ao longo dos anos eu fui fazendo minhas escolhas, né? Fui para a faculdade, me distanciei da igreja, e algum tempo atrás, depois de muito pedir para Deus e muito visitar igrejas, Ele me mostrou uma igreja na qual acredito, e eu tenho muita fé que eu devo ficar, e eu escolhi. E é esta igreja. E nessa igreja eu aprendi que o estilo de vida que eu devo levar é o estilo de vida bíblico. E isso me leva a pensar que, se uma igreja ela não leva um estilo de vida bíblico, eu devo seguir a Bíblia e não a igreja. Eu devo seguir a Bíblia e não o homem. E da mesma forma, se os meus pensamentos e as minhas vontades, elas não vão ao encontro do que a Bíblia diz, eu não estou tendo pensamentos do Espírito Santo. A Igreja Adventista, ela tem algumas doutrinas que se diferem de outras religiões cristãs, né? E alguns de nós, todos nós aqui sabemos, e muitas outras pessoas que não são adventistas também conhecem, mas existe um tema que realmente é super distintivo de nós. E esse tema é a doutrina do santuário, na qual, quando eu descobri, eu me apaixonei. Eu acho incrível isso. Então, em cima desse tema, eu gostaria de falar aqui para vocês que muitas pessoas, eles imaginam que no Antigo Testamento nós éramos salvos de uma forma, e no Novo Testamento nós somos salvos de uma outra forma. E de uma forma muito sábia de Deus, Ele construiu o santuário que nos ensina toda essa dinâmica. E essa dinâmica, ela culmina no santuário a justiça e o amor de Deus. E eu quero aqui, antes da gente iniciar, fazer uma oração para pedir que nosso Deus nos faça compreender o tema. Querido Senhor, nós te imploramos agora que venha o Espírito Santo e que possa nos explicar
o tema que foi proposto, Pai, que o Senhor inspirou ao meu coração. Que seja somente exaltado o Teu nome, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto, então, para essa introdução, talvez tenha ficado um pouco pequeno aí, espero que não, mas ele está em João 10, nos versículos 1 ao 15. Então, João 10, nos versículos 1 ao 15. Acompanhem comigo. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, adiante delas. E essas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, e todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, a quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Amém. Eu quis trazer esse texto exatamente porque a gente precisa entrar num contexto da época. Eu aprendi que estudar a Bíblia, nós precisamos estudar o contexto que nos traz a palavra. Não dá para a gente apenas fazer anacronismo, trazer o que está escrito lá atrás para nós aqui. Porque a Bíblia, ela não foi escrita exatamente para nós, embora ela seja para nós. Mas lá eu não encontro a carta aos sul-são-caetanenses, eu encontro a carta aos romanos, eu encontro a carta aos coríntios. Lá não está escrito a carta para o Gabriel, lá está escrito a carta para o Timóteo. Então eu preciso entender de quem saiu esse texto, para quem, qual o contexto, qual a situação daquela época. E isso tudo vai nos ajudar a entender exatamente o tema. E nós temos uma grande dificuldade de entender exatamente o nome do tema, que é o amor junto com a justiça de Deus. Isso realmente é um grande dilema para nós. Existem aqueles irmãos na igreja que pregam apenas a justiça de Deus. E às vezes é meio difícil falar com esses irmãos, de todas as igrejas, todas as denominações. Quantas vezes a gente já não viu por aí, nos trens, na Praça da Sé, lugares que acumulam bastante pessoas normalmente, aqueles senhores normalmente pregando a justiça de Deus, e nós, como seres humanos, nós temos o costume de juntar tudo em uma caixinha só. É tudo farinha do mesmo saco. E essas pessoas se esquecem do amor de Deus. Muitas vezes se esquecem que elas são tão falhas quanto as outras pessoas. E é claro, Deus ele ama a justiça, né? Mas Deus também é amor. E eu acho incrível assim, quando o pastor Bullion, ele fala do que é feito Deus. Bom, o corpo humano é feito
70% água, né? A água é feita de hidrogênio e oxigênio. E se a gente fosse perguntar para a Bíblia do que Deus é feito, está escrito ali em 1 João 4,8, Deus é feito de amor, Ele é amor. Eu não estou querendo ter uma pretensão aqui de dizer do que Deus é feito, tá, gente? É só uma analogia, mas Deus, Ele é feito de amor. Mas Ele também ama a justiça. E muitas vezes, as pessoas pregam, mesmo nas igrejas, que Deus é só amor. E eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, eu estava com um amigo meu, que estudou comigo, e nós saímos do futebol, estávamos conversando sobre Deus. E ele me contou, né, que ele estava indo na casa de um colega, né, de um amigo, que era, né, líder dos jovens junto com a sua esposa em uma igreja, mas que estava desigrejado. Ele tinha se separado com conceitos que a igreja tinha e conceitos que ele tinha a respeito de religião. Pois bem, esse casal juntava pessoas na casa deles e eles liam a palavra, oravam e depois fumavam maconha. E ele falava assim, Deus te ama. Ele não se importa se você fuma, se você bebe. E ele está certo, né? Deus, Ele te ama de qualquer forma. Se você rouba, se você mente, se você mata, se você fuma. Mas aí a gente está esquecendo que Deus é justo também. Não é? E dentro... conseguem enxergar a justiça de Deus. E eu vou dar um outro exemplo. Você imagina que nós combinamos aqui uma excursão para ir ao parque no domingo pela manhã. Então nós combinamos que sairíamos aqui com o ônibus às 9 horas da manhã. E nós sabemos que o brasileiro, para horário, é bem complicado, né? E imagina que nós combinamos isso e às 15 para as 9 da manhã estamos todos prontos aqui, vai chegando família, às 10 para as 9 vai chegando mais pessoas, às 5, dá 9 horas nós subimos no ônibus e aí de repente vem uma família, espera, uma família querida. E aí, o que vocês fariam? Eu olho para o relógio, vejo, poxa, é 9h01, eles não estão tão atrasados assim, né? Deixa-os entrar. Mas Deus, Ele não avisou a hora que viria. Mas se Ele chegar e você não estiver pronto, você fica. Aí você me pergunta, cadê o amor de Deus então? Deus, Ele na verdade te pergunta. Ele fala, o que você precisa para chegar lá às 9? Você precisa que eu te ajude a fazer os lanches? Você precisa que eu te ajude a despertar? Você precisa de uma carona? Claro que eu estou colocando aqui situações, mas é que para a gente entender que Deus, Ele te dá todas as ferramentas para que você esteja lá na hora. Mas se você não chegou lá na hora, é porque você não quis. Pelos méritos de Jesus, nós fomos justificados. Então, a gente não tem mérito nenhum, mas através do que Jesus fez por nós, nós temos condições de fazer e ter comunhão com Deus. Bom, para a gente entender exatamente como é que é essa situação do santuário entre perdão, o amor e a justiça de Deus, nós temos que voltar lá no passado para a profissão de Israel. Eles eram, por excelência, pastores. Quando Jacó e sua família veio para a terra do Egito, né, enquanto o seu filho José era governador do Egito, eles receberam do faraó a terra de Gósen, porque a terra de Gósen
era uma terra boa para a pastagem, não é? E eu acho que uma boa forma da gente entender aqui esse contexto é fazendo uma comparação do pastorio dos povos orientais e dos povos ocidentais. E aqui estão umas diferenças básicas. O povo oriental, o povo ocidental, eles não se importam de ter um monte de ovelhas, porque o propósito deles é realmente lucratividade. Então, eles têm lá um monte de ovelhas. Enquanto os orientais, eles não têm mais do que 100 ovelhas, especialmente naquela época, não se tinha mais de 100 ovelhas no seu rebanho. Porque eles tinham que conhecer o seu rebanho. E eu digo assim, conhecer inclusive por nome. Eles tratavam as ovelhas por nome. Nós temos o costume de conhecer nossos cachorros e tratar por nomes. As ovelhas também atendem. E nós conseguimos perceber isso no texto, que as ovelhas seguem o pastor. Então, os pastores orientais, um outro detalhe importantíssimo, eles andam à frente das ovelhas. E as ovelhas, elas o seguem, efetivamente, eles guiam as suas ovelhas. Enquanto os pastores ocidentais, eles, como não têm uma relação com as suas ovelhas, eles pegam artifícios como cavalos, como cachorros, mais comumente, para que elas não se percam, para que elas não percam o seu caminho. Mas não, os pastores orientais, eles são seguidos pelas suas ovelhas, porque elas obedecem àquele que os comanda. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu só voltar um pouco, porque acabou dando umas avançadas aqui. Vamos lá. Mais uma. E aqui está, só para repetir, a gente acabou de ler, né? As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as ovelhas vai adiante delas e estas seguem porque conhecem a sua voz. Então, realmente, aí Jesus está contando de um fato. As ovelhas seguem a voz do seu pastor. E, para falar a verdade, tem muitas pessoas na igreja que acham que o rebanho precisa de cachorros, que o rebanho precisa de cavalos. E é claro, se você como igreja se põe a doutrinar o rebanho, ele vai. Quantas e quantas, me desculpem, né? Mas quantas e quantas igrejas ou religiões que a gente vê, pessoas fazendo loucuras, até mesmo se matando, não é? De uma maneira insana, tirando a sua própria vida, não é? E isso mancha. Às vezes as pessoas aí fora pensam que a religião ela é uma imposição ou uma obrigação. E a religião, ela é uma questão de inspiração. Ela é algo por contágio. Ela não é por coerção. Tem mais um detalhe muito importante. Aí nós temos uma imagem de um aprisco, de um redil. E é lógico que a arqueologia já encontrou diferentes, inclusive cobertos, etc., mas serve muito bem. Os pastores ficavam à porta. Eles ficavam à porta por quê? Eles ficavam à porta para poder proteger as suas ovelhas. Então, se chegasse um lobo ali, se chegasse um ladrão ali, eles teriam que passar pelo pastor para que pudessem chegar até as ovelhas. E
a gente pode perceber que Jesus ele fala que ele é a porta. Vocês entendem agora porque Jesus é a porta? Se você se coloca no rebanho dele, tudo que atinge a tua vida tem que passar por ele. Se você coloca a sua vida, ou coloca Jesus como a sua porta, ele vai te proteger de maus pensamentos, ele vai te proteger de más doutrinas, todos esses enganos dos lobos, ele vai te proteger dos bandidos, porque ninguém, mas ninguém pode assaltar o rebanho do pastor Jesus. E eu quero elucidar um pouco melhor essa proximidade do pastor, isso vai ser muito importante para o desenvolver na nossa conversa. Eu li em um livro, há algum tempo atrás, uma história. Bateria voltou. Gente, vocês sabem que a primeira pregação, né, falar do santuário, um cara que é um jovem adventista, imagina, eu fiz a pregação, ela deu 3 horas, assim, né, eu preguei pela primeira vez. E aí eu fui cortando, e eu prometo que não vai passar de 2h30, tá? Pois bem, um antropólogo americano, ele foi fazer um estudo, uma pesquisa na região de Jerusalém, e aí nesse livro estava dizendo que ele viu um pastor com as suas ovelhas, e então aquele pastor foi se aproximando, e ele ficou ali na expectativa de poderem conversar, até que quando chegou bem próximo e se cumprimentaram, o antropólogo ele percebeu que tinha no colo dele uma ovelha com uma das patas enfaixadas, e aí ele perguntou, ela está enferma? O pastor respondeu, não necessariamente. Mas, então, foi um acidente? Não necessariamente. Poxa, então o que aconteceu com a sua ovelha? Você é americano, não é? Sim, eu sou americano. Você não vai entender o que aconteceu com ela. Não, mas como assim? Por favor, me explica o que aconteceu com ela. Não, você não vai entender. O pastor insistiu. Mas ele falou, não, eu insisto, por favor. Eu não vou contestar o que você me disser, vai ajudar muito na minha pesquisa, eu vou dizer amém para você. Eu não vou te contestar. Aí ele falou, tudo bem, olha, eu vou te explicar, mas você não vai entender. Essa daqui é a minha ovelha Maria, e a Maria é uma das melhores ovelhas que eu tenho, ela realmente é uma líder dentro do meu rebanho. E o meu rebanho segue a Maria. Só que a Maria ela é um pouco teimosa, e ela se desvia fácil, ela perde a atenção fácil. E o que acontece é que, durante algumas vezes, ela pôs o rebanho todo em perigo. Então, um dia eu tomei a decisão, tomei a coragem, e com muita dor no coração, eu cheguei na Maria e quebrei a patinha dela com as minhas próprias mãos. Então, há 2 semanas, a Maria tem me acompanhado no colo. Quando a Maria precisa comer, eu a levo para comer. Quando ela precisa beber, eu a levo para beber. Quando eu saio para pastorear, eu levo ela no meu colo. E assim a Maria vai entender o quanto eu a amo e que eu a curei. E o cuidado que eu tive com ela durante esse tempo que ela não estava bem. Irmãos e irmãs, eu me vejo na mesma situação que a Maria. E toda vez que Deus permite que eu sofra, ou que Ele faz com que você passe por momentos difíceis, é porque Ele quer te tirar daquele buraco que você ia cair. Ele quer te curar. Então,
Deus ele te ama, Ele quer que nós vivamos. Uma outra questão muito importante que vai nos ajudar a entender esse contexto, e aí a gente vai para o tema principal, o Davi estava recebendo as palavras do profeta Natã, e então ele diz assim, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ela a criou, ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Uau! Que amor que esse tinha pela sua ovelha. Então é para que a gente aprenda o apego que se tinha com a ovelha. E aí, imaginem um israelita que naquela época está ali junto a alguns amigos e de repente eles começam a falar assim: poxa, você viu o que o Murilo fez? Não, o que ele fez? Ele fez isso e aquilo. Eu já desconfiava, eu não confio muito no Murilo, ele não é a primeira vez que ele faz isso. E então aqueles amigos se dispersam e esse israelita, quando chega em casa à noite, ele vai ler aquele pedacinho da Torá, pouco que se tinha naquela época, e vai justo em Levíticos 19:16, que diz assim: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Eu sei que muita gente não sabe, mas isso é um mandamento de Deus. E para que esse israelita, naquela época, tivesse o pecado apagado, ou seja, o perdão, ele tinha que fazer duas coisas. A primeira é restituição. Então, ele deveria restituir a pessoa, e nesse caso, como ele não fez uma agressão direta à pessoa, ele deveria voltar àquele grupo e falar assim: grupo, amigos, eu falei mal aqui do Murilo, me desculpem, eu não devia falar aquilo, ele é falho como eu, enfim. Ele deveria restituir a imagem do Murilo. E o segundo passo que ele deveria fazer é pegar a ovelha. Ele não pegaria uma ovelha, ele pegaria a ovelha. Sabe essa ovelha aí? Essa ovelha que ele dava de beber no copo, de comer no próprio prato, que fazia se deitar e dormir como um filho? Essa. A ovelha perfeita, a ovelha que ele amava. E ele então levaria lá para o santuário, junto aos sacerdotes. Ele teria que confessar o seu pecado com aquela ovelhinha, e depois essa ovelhinha seria imolada. Eu pergunto, depois dele ver aquela ovelha amada sofrendo e morta pelos pecados dele, será que quando ele saísse de lá e os colegas dele chegassem: vem cá, você viu o que o Murilo fez? O que ele ia lembrar? Provavelmente a postura dele seria: olha, eu não sei, mas eu não vou participar dessa conversa. E amigos, tem muito cristão hoje que não tem relacionamento com Jesus, com o Cordeiro. E por causa disso, não sentir o peso que é a entrega que Jesus fez por nós. Porque vocês imaginem só, se ele pudesse entregar qualquer cordeiro nessa situação, então ele voltaria, conversaria com os caras:
Pega um cordeiro lá, eu tenho um cordeiro, um monte de cordeiro lá. Então, hoje tem faltado aos cristãos esse relacionamento, essa intimidade com o cordeiro. Essa intimidade com o cordeiro. Essa relação fria que a gente tem com Jesus. Afinal, Jesus morreu por nós mesmo, não é? Mas quando você tem essa relação íntima com Jesus, você não quer ver o cordeiro sacrificado. Você quer continuar essa relação. Bom, muitos pensam, né, que o santuário ele é um conjunto de ouro, prata, de cortinas e etc. Mas essa não é a mensagem. A mensagem é o cordeiro. Ele é o centro da mensagem, né? E aí eu reafirmo que eu falei no começo do culto, da pregação, a salvação no Antigo e no Novo Testamento é exatamente a mesma. Vem exatamente do mesmo lugar, da fé no Cordeiro. No passado, era na fé do Cristo que viria, no Cristo que viria para morrer por eles. Hoje é a fé no Cristo que veio e voltará. A fé é exatamente a mesma. A salvação é feita pelo Cordeiro, e um Cordeiro viria tirar o pecado do mundo, e é isso exatamente que João Batista falou em determinado momento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim quando viu Jesus vindo para ser batizado. Bom, a pergunta que eu tenho é, aonde ficava aquele pecado que o israelita cometeu? Então, depois que faziam e imolavam o cordeiro, o sacerdote ele ia lá, molhava os seus dedos, entrava ali no santuário, e então ele aspergia o sangue que simbolizava o pecado, ele aspergia naquela cortina que está entre o santo e o santíssimo. A dizer, o santíssimo é depois daquela cortina na imagem, onde você vê ali a arca da aliança, e por mais que não fosse aberta ali, tem simbolizando o que tinha dentro da arca da aliança também. E aí, tinha uma vez por ano, só uma vez por ano que existia o dia da expiação. Você pode acompanhar isso lá em Levíticos 16. Eu não vou entrar nesses méritos, mas o que acontecia nesse dia da expiação? Eles, então, tocavam trombetas dias antes, para que todo o povo pudesse ir lá, pegar os seus pecados acumulados e pudessem ir ser perdoados, porque eles tinham o dia da expiação para eliminar todo o pecado de Israel, ou do acampamento de Israel. Então, se você não fosse, você poderia inclusive ser expulso, você seria expulso do meio do povo, porque você não levou os seus pecados. Esse dia da expiação, ele tinha, era um dia diferente, uma vez por ano, e aí ele tinha um cordeiro que representava o Cordeiro de Deus, e ele tinha também o bode Azazel. O cordeiro era imolado, e aí então, eles, ao invés de aspergirem naquela parte do santuário, ele jogava exatamente ali, no Santíssimo, em cima daquela arca da aliança, onde lá mesmo dizia que o salário do pecado é a morte. Então, o bode Azazel,
em contrapartida, ele recebia todos os pecados daquele povo e ele não era sacrificado, porque ele não fazia expiação. O Cordeiro de Deus já tinha feito a expiação. Aquele bode, ele recebia todos os pecados, toda a culpa por aquele ano todo, e ele era levado ao deserto. Ele morria de fome, de inanição, né? Pois bem, eu e você, amigos, a gente da mesma forma precisa levar os nossos pecados ao santuário da mesma forma que era feita no passado. Mas agora a gente tem uma situação diferente. A Bíblia, ela diz a respeito de um santuário celestial. Eu separei aí 2 textos que dizem isso. Aliás, o autor de Hebreus, provavelmente Paulo, deve ter sacado esse texto de Êxodo 25:40. Então, dizendo ali sobre o santuário celestial, mas é algo que a gente vê na Bíblia inteira, a respeito de um santuário que foi o modelo para que Moisés construísse um santuário aqui na terra. E desde então, nós levamos nossos pecados ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que hoje está nesse santuário. Nós vemos aqui a mesma situação. Deus, ele diz o seguinte: eu tenho um advogado, mas eu tenho um advogado para limpar você dos seus pecados, mas você precisa levar os seus pecados ao santuário. E levar os pecados ao santuário significa confessar a Jesus. Imaginem só, um povo que não tem o costume de colocar os lixos na rua. Então vamos pensar que existia um povo que o lixeiro ele chega, ele entra na casa do povo, limpa toda a casa, coloca o lixo no lixo e leva embora. Seria legal morar num lugar assim, né? Você não tem que limpar a sua casa. O lixeiro faz isso para você. Mas, por uma questão de costumes, uma questão de lei, isso não acontece. Da mesma forma acontece com Jesus. Se nós não juntarmos tudo aquilo que são os nossos pecados e não levarmos para fora, ele não vai passar para recolher. E aí, essa disciplina da confissão dos seus pecados é algo muito, mas muito importante na vida cristã. Como a gente consegue perceber se a gente está pecando ou não? Porque eles falam assim, eu tenho que levar tudo o que eu faço, como que eu consigo perceber o seu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com o Cordeiro, vai te fazer perceber se você está pecando ou não. E aí você vai lá e vai confessar para Jesus. Eu chego a uma conclusão que o santuário ele é como se fosse uma lata de lixo, muitas vezes, porque todos os nossos pecados vão para lá, foram para lá e continuam indo para lá. Bom, a gente pode comparar também o santuário como uma lavanderia. Então, vocês imaginem que você vem com o seu traje, como eu estou aqui para a igreja, e aí eu saio para almoçar e sujo. E aí eu levo lá na lavanderia, e o cara da lavanderia recebe. Por que eu levo na lavanderia? Porque eu não tenho condições de lavar em casa. Eu não tenho maquinário, eu não posso lavar na minha casa, eu não posso passar, tenho produtos para passar, para lavar. E aí, ele me entrega, eu pego, e na semana seguinte eu volto lá com ele sujo. E aí, ele me entrega, e eu, na semana seguinte, volto lá com ele sujo. Vocês acham que ele vai chegar para mim e falar, mas de novo? De novo você está aqui? Com o seu traje sujo?
É claro que nessa analogia, o cara da lavanderia tem os seus interesses comerciais aqui, mas se eu fosse colocar Jesus nessa posição, vocês acham que Jesus, quando você volta lá com o seu pecado, ele vem e olha para você e fala, de novo você com esse mesmo pecado? Não. Não, Jesus, ele tem uma vocação, e a vocação dele é perdoar. Deus é justo, mas a vocação do Cordeiro é perdoar. Paulo, ele confessou que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal, ele fazia. E Paulo foi uma das pessoas que mais escreveu na Bíblia. Pois é. Por que ele continua sendo uma pessoa que a gente lê, então? Ele voltava no Cordeiro. Ele sempre voltava no Cordeiro, todas as vezes que errava. E é por isso que ele tem essa intimidade de, inclusive, confessar para nós. Nós estamos indo até o Cordeiro para confessar os nossos pecados? Qual é a nossa intimidade com o Cordeiro? E eu não poderia finalizar essa pregação sem antes ler algo que está escrito no Antigo Testamento, que diz assim: ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles tornarão como a lã. O perdão que tanto Jesus quer nos dar. Nós precisamos aceitar o perdão dele. Nós precisamos até o Cordeiro. Então, do jeito que nós estamos aqui, vamos orar e pedir isso a ele. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Cordeiro que tira e tirou o pecado do mundo. Senhor, nós estamos esperando a Ti pela Sua volta, no momento que o Senhor irá nos buscar para não mais haver pecado. Que o Senhor possa continuar sendo o sustento de cada um aqui, para aguentar as batalhas nas nossas vidas, os perigos, os lobos e ladrões que tentam nos assaltar do Teu aprisco. Mas que nós possamos, toda vez que nós errarmos, ser tocados pelo Espírito Santo e nos confessarmos a Ti. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.